O poder da palavra é algo complicado. Talvez você não machuque ninguém com suas mãos, mas suas palavras, colocadas de forma impensada, podem sim fazer com que você entre na mira de determinados grupos que não só te julguem, mas como também podem destruir sua imagem se tudo não for colocado às claras. O Ian Couto foi pela primeira vez chamado para vestir a camisa da seleção brasileira e foi colocado diante de uma situação que não é nada fácil e não é só dentro de campo, já que com a bola, por mais que a responsabilidade de vestir a camisa de uma seleção, ainda mais a brasileira, seja difícil, a dureza que o Ian teve que enfrentar foi na entrevista coletiva, onde ele podia ter encerrado a sua passagem na seleção brasileira graças a uma polêmica. E você deve se perguntar o que é que ele poderia ter feito, ter falado de tão grave para chegar nesse ponto. Fica tranquilo que no vídeo de hoje a gente vai falar dessa polêmica. Mas antes eu quero te lembrar que esse é mais um dos vídeos onde a gente está agradecendo você por sempre apoiar o nosso trabalho aqui no canal. E é por isso que nesse mês a gente vai sortear uma camisa oficial do seu time de coração aqui para os nossos inscritos, beleza? Para você participar, além de estar inscrito no canal, é só deixar um comentário aqui nesse vídeo, beleza? Quanto mais vídeos você comentar, mais chance você tem de ganhar a camiseta que a gente vai sortear aqui no final do mês, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 6 de outubro de 2023, o Fernando Diniz precisou fazer uma nova convocação para a seleção brasileira para o lugar do lesionado Wanderson do Mônaco. O Diniz chamou então o Ian Couto, jogador do Girona. Pouco conhecido no futebol brasileiro, ele entrou em campo contra a Venezuela e logo chamou a atenção por dois motivos. Primeiro, o seu cabelo rosa, que se destacou bastante, e segundo, pelo seu estilo de jogo agressivo, que é claro, agradou muito a torcida. Gostamos de laterais que atacam e não tem medo de arriscar. O cabelo rosa, na coletiva, ele explicou para a torcida. Usou para homenagear o clube que defende e mostrar que esse ano de 2023 vai ser o seu ano, que tudo ele quer que seja diferente daqui para frente, pois é uma nova pessoa, muito mais profissional. Ian Bueno Couto, mais conhecido apenas como Ian Couto, nasceu em Curitiba em 3 de junho de 2002. O Ian começou a carreira dele como jogador profissional em 2020, jogando pelo Coritiba, e ele já estava no clube há muito tempo. Há 8 anos ele defendia o clube nas categorias de base. Mas no profissional não ficou muito tempo no coxa. No mesmo ano que subiu, com apenas 2 jogos na equipe principal, ele foi negociado então com o Manchester City. No Brasil, ele ficou pouco conhecido exatamente por isso. Poucos jogos por aqui e também no Manchester City ele chegou e já foi emprestado para ganhar rodagem na Europa. Passou por clubes menores, passou pelo Girona, foi emprestado depois ao Braga de Portugal e agora novamente está emprestado ao Girona mais uma vez pelo City, que é até o momento o Girona a sensação do campeonato espanhol, jogando um futebol vistoso e de muita eficiência, e isso passa bastante pelos dois brasileiros que tem no elenco, o Ian e o Savinho, e é o time que é vice-líder da La Liga, atrás apenas do Real Madrid, com 2 pontos apenas. O Ian chegou na seleção sem pretensão de jogar, afinal ele foi chamado para o lugar de um jogador que estava lesionado, e ainda assim com a lesão do Danilo, logo no começo do jogo, o Ian entrou e não decepcionou. Diante do momento, ele foi escolhido inclusive para dar entrevista coletiva. Ele precisa se acostumar com os holofotes, já que vai ser inclusive titular contra o Uruguai pela seleção brasileira. O Ian tem só 21 anos e é claro que ele estava nervoso na coletiva. E quando perguntado sobre seu ídolo na seleção, acabou cometendo uma gafe. Eu acho que meu ídolo é o Daniel Alves, né? Não tem como ser outro. Eu cresci assistindo ele pela TV, então ele é um ídolo para muita gente, para muito brasileiro, né? Ele fez uma história muito linda pela seleção, pelos clubes também por onde passou, e acredito que ele é uma referência, mais pelo estilo de jogo também, pela altura, tudo, mas acho que pela qualidade com a bola e também é uma referência muito boa para mim defensivamente, para eu poder estar somando defensivamente, sendo mais agressivo, que eu acho que eu ainda posso ser mais, e ser um jogador mais completo.
Agora é preciso que se entenda bem, vamos deixar alguns pontos bem claros aqui. O Ian não falou nada demais, o que ele falou não é grave, mas o Daniel Alves não pode ser tratado como ídolo na seleção brasileira. Daniel foi um dos grandes laterais dentro de campo? Foi sim, jogando por clubes, principalmente se a gente fala de Barcelona. O Daniel foi um dos maiores laterais da sua geração e em algum momento, algumas temporadas, acredito que tenha sido o melhor lateral da geração dele. Já na seleção brasileira, com a camisa amarelinha, o Daniel foi de mediano para fraco, e isso é preciso deixar bem claro. Em 2010, o Daniel Alves foi reserva na seleção brasileira, e quando entrava era para jogar pela esquerda. O titular era o Michael, que era incontestável naquela época. Em 2014, o Daniel começou como titular e perdeu a vaga de titular para o Michael, que assumiu a condição de titular. Em 2018, Daniel Alves não foi para a Copa do Mundo, ele ficou de fora por conta de uma lesão, e em 2022 ele nem devia estar na seleção brasileira. Então, na seleção, em Copas do Mundo, Daniel não tem nada que se orgulhar. Mas Daniel fez alguma coisa de importante com a seleção brasileira? Fez. Em 2007 a seleção brasileira foi campeã da Copa América, o Daniel fez um dos gols na final contra a Argentina, mas ninguém se lembra disso. E em 2009 o Daniel também fez um gol importante na Copa das Confederações, de falta, contra a África do Sul. E depois, em 2019, o Daniel fez uma boa Copa América. Esses são os feitos do Daniel Alves com a seleção brasileira, e ele também ganhou uma medalha olímpica de ouro, mas ele não devia estar lá. É claro que o Daniel jogava muito, dentro de campo, irretocável. Foi importante para toda uma geração de garotos, principalmente os que acompanhavam o futebol europeu. Ele foi referência na posição, isso é indiscutível. Jogou muito mesmo, mas o Ian precisa entender que a camisa da seleção representa muito e muitos. No censo de 2021 foi apontado que no Brasil existem 212 milhões de habitantes, sendo 51,1% mulheres, um total de 108,7 milhões. Estão inclusos minha mãe, minha esposa, sua esposa, minha irmã, sua irmã, minha filha e sua filha, as mulheres da nossa vida. A seleção representa, além de todos os homens do Brasil, também essas mulheres. Não é algo de bom você tratar como ídolo alguém que está respondendo uma acusação de violência sexual contra uma mulher na Espanha. No Brasil, se estima que ocorram 135 casos de estupro por dia e existe uma quantidade imensa de subnotificação. O que se estima significariam então de 300 a 500 mil estupros a cada ano no país, que poderiam ser minha mãe, minha esposa, sua esposa, minha irmã, sua irmã, minha filha, sua filha, as mulheres da nossa vida. Colocar Daniel Alves no patamar de ídolo fere diretamente essas pessoas. Dizer que idolatramos alguém que é capaz de feri-las, de machucá-las, é algo que, claro, afasta o público da seleção. E é difícil ou quase impossível desassociar a imagem do jogador para o cidadão, até porque o cidadão e o jogador são a mesma pessoa, Daniel Alves. Reconhecer os méritos esportivos do Daniel não há problema nenhum, ele jogava mesmo, muita bola, saber da qualidade dele e deixar claro que, até aqui o que ele supostamente fez, coloca uma mancha gigantesca na sua história. E não dá pra colocar alguém como ídolo da seleção brasileira com uma história manchada, não dá. Dito tudo isso, o próprio Ian Couto entendeu que ele se expressou mal e soltou uma nota excelente, fantástica a nota do Ian. Se liga só. Pela primeira vez me vi em uma polêmica e precisei de tempo para entender o que estava acontecendo e como reagir a tudo, apesar de não ter sido a intenção. Quando eu me referi a Daniel Alves como ídolo, foi no sentido de futebol, coisa que acreditei ter deixado claro, mas pelo nervosismo, pela minha estreia na seleção e por ter tido a oportunidade de jogar ao lado de tantos jogadores incríveis, errei profundamente ao não especificar e deixar livre para a interpretação de cada um. Assim como tantas outras crianças, cresci assistindo a ele e me inspirei em sua carreira durante toda a formação da minha. Isso, inclusive, é normal no futebol. Costumamos nos inspirar em jogadores da mesma posição. Quero deixar claro aqui que eu repudio totalmente qualquer tipo de violência e crime, sobretudo contra as mulheres. Sou grato a todos que compreenderam a intenção da minha fala e me mandaram palavras de apoio e força. Por último, deixo aqui as minhas mais sinceras desculpas a todos que foram ofendidos com o que foi dito. Jamais foi a intenção e isso não vai se repetir. A nota do Ian é excelente, ela não fala de interpretaram errado o que eu falei, levaram na maldade, falei uma coisa e entenderam outra, nada disso, ele diz claramente, errei profundamente ao não especificar. E eu vi muita gente defendendo o Ian Couto não porque o garoto fez sem intenção, nada disso, simplesmente porque acharam que era tudo frescura, que tudo é mimimi, que levaram na maldade.
E não é tudo mimimi, não é maldade. Muitos se incomodam tanto quando falam do seu time. Se dizem, seu time tá falido, seu time não tem mundial, seu time é fraco, seu time não tem Copa do Brasil, seu time é cheio de isso ou aquilo, se incomodam, dão piti, alguns brigam e até matam por isso. Mas quando alguém aponta e diz, olha, isso machuca determinada pessoa, não é legal falar sobre isso, aí o estúpido trata apenas como mimimi, que tudo é frescura, simplesmente porque não toca ele, porque você não tá interessado no que é certo, só tá mostrando que você é egoísta e não se importa com ninguém, além de você e suas dores. O Ian teve um comportamento nota 10, errou, cometeu um deslize sem maldade e se desculpou de forma legítima. Eu não sei em campo, mas fora de campo já dá motivos para ser mais ídolos do que é a sua referência esportiva, do que jamais foi, com arrogâncias e declarações muito fora de tom. Pergunte a qualquer São Paulino. E eu não sei como vai ser o amanhã, mas hoje eu já sou mais fã do Ian Couto do que jamais fui de Daniel Alves. E você, o que pensa de tudo isso? Qual que é a sua opinião? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, mas com respeito, beleza? Deixa aqui o que você pensa e olha, a gente fez um vídeo sobre outro jogador da seleção, mas aí é uma outra situação, mas acho que você vai gostar. Clica aqui que eu te explico melhor.